Bom dia. Eu quero vos cumprimentar com um bom dia e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que agora vão ouvir a palavra de Deus. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Amados, o que eu quero dizer para vós, através desta pregação que eu vos agora faço, é que o homem de Deus, ele tem a visão de Deus, ele recebe de Deus a direção certa para dar para aqueles que a ouvirem. Paulo, de antemão, já tinha avisado para os anciões que ali estavam no navio com ele, quando ele viu que estava difícil aquela viagem, com muitos perigos, dizendo: então, como eu vos disse, o homem de Deus tem a direção certa para dar para aqueles que estiverem sendo conduzido por ele. E passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os demonstrava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Amados, por isso que muitos dos cristãos estão, amados, sem direção, andando à toa, porque não dão ouvido à palavra de Deus. Como está escrito: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, saiba que essas palavras são mandamentos do Senhor. Amados, as promessas de Deus estão narradas nas Escrituras Sagradas para aqueles que dão ouvido à palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo ensinou para vigiar, pois em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Deus, ele tem as revelações para avisar para os seus servos que estão na direção de Deus, que são embaixadores de Deus, que são profetas de Deus. Deus não fará coisa alguma sem primeiro avisar aos seus profetas. Primeiro Deus passa para os seus servos, seus profetas, para os seus servos que estão na direção de Deus.
para avisar, para ensinar para aqueles que estão sendo conduzidos por Ele. Muitas coisas que estão acontecendo na vida dos cristãos não era para acontecer. Muitas coisas podem ser evitadas, mas muitos não querem ouvir, querem falar mais do que ouvir. Muitas coisas podem ser evitadas entre o povo de Deus. Muitas coisas que estão acontecendo e que já aconteceram não era para acontecer, porque pode ser evitado. É só estar vigiando e examinando as Escrituras, aprendendo de Jesus Cristo, como Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Mas muitos não querem aprender de Cristo, muitos não dão ouvido àquilo que Deus tem passado para os seus servos que estão na direção do Espírito Santo. Eles creem mais no que os homens falam do que na palavra de Deus, como disse o apóstolo Paulo, que eles criam mais no pilotos do que no próprio apóstolo que estava ali, direcionado naquele navio por Deus, para que, através do apóstolo Paulo, aqueles homens ali tivessem o direito de herdarem a salvação, porque eles estavam em grande perigo de até mesmo nem o navio nem eles serem salvos. Eles perderam até a esperança de serem salvos. Mas Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, avisou para eles naquela mesma noite, quando já tinham passado por todo aquele processo: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo Paulo: não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos os quantos navegam contigo. Então o plano de Deus era salvar aqueles homens que ali estavam com Paulo. Porém, os homens, o centurião deu mais ouvido ao piloto do que a Paulo. Por isso aconteceu todos os estragos que aconteceu no navio. Andaram à toa, levantou uma tempestade muito grande que eles perderam até a esperança. E por isso que está essa tempestade na sua vida, na sua casa. Essa tempestade, por quê? Porque você não quer se sujeitar à palavra de Deus. Você não quer dar ouvido à palavra de Deus. Antes você está tomando conselho, mas não do Senhor. Não está tomando conselho do Senhor. Não está se sujeitando à palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Ai dos filhos rebeldes. Diz o Senhor que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Então muitos estão assim, rebeldes, não querem dar ouvido à palavra de Deus. Tomaram conselhos, mas não de Deus. Conselho dos ímpios, mas não de Deus. Por isso está essa tempestade. Por isso que vê essa tempestade toda, está nessa tempestade. Mas se você parar e examinar as Escrituras e sujeitar a palavra de Deus, Deus vai fazer na sua vida te abençoar, como abençoou também os apóstolos no passado, os profetas e todos os que hoje estão em obediência à palavra de Deus. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Se o meu povo me tivesse
ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu os sustentaria com o trigo mais fino, e os saciaria com mel saído da rocha. Então essas promessas que Deus tem para os que guardam os seus mandamentos. Deus sustenta com o melhor. Deus tem o melhor para aqueles que dão ouvido à palavra de Deus. Deus, a paz para essas pessoas que ouvem a palavra de Deus é como as águas do mar. Jesus prometeu, disse: eu vos deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus dá a paz verdadeira. Por isso que está essa tempestade, essas desavenças, essa confusão no mundo, porque Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creram no seu nome. E todos que recebeu a Jesus, ele recebeu a promessa. O Espírito Santo, agora a pessoa é filho de Deus, se tornou-se filho de Deus, porque é uma promessa que Deus fez. Deus fez essa promessa, todos quanto receberem ao seu Filho, Jesus Cristo, Deus enviaria o Espírito Santo. E Deus enviou o Espírito Santo a todos quanto creram em Jesus Cristo. Todos receberam a promessa, o Espírito Santo. E é esse, o Espírito Santo, quem vai levar daqui da terra para os céus aqueles que perseverar até o fim, vai ser salvo. E vencerão todos aqueles que estiverem com Jesus Cristo, os eleitos, os fiéis. Deus te abençoe. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador de todo o coração. A saber, se com teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Amém.